A gente já falou sobre ficar remoendo o passado, sobre a falta de confiança, sobre a comparação, sobre não evoluir. E aí, me conta assim, a gente tá vivendo uma história que a gente já sabe o final, porque não tem nada novo. A gente está vivendo uma história. Então, assim, quando a gente está falando de reviver o passado, quando a gente está falando sobre fazer comparações, quando a gente está falando sobre tudo isso, a gente está vivendo uma história que a gente já sabe o final. E uma história que você já sabe o final, no caso, não é um final feliz. Porque todos os seus últimos relacionamentos terminaram como? Mal. Então, você não vai se entregar de verdade para aquele relacionamento. Você já sabe como aquilo vai dar. Porque você tá vivendo algo exatamente como você já viveu. Às vezes muda o nome do personagem, às vezes muda o cenário em que algo foi demonstrado e efetivado. Só que, na prática, você já não confia tanto que aquilo ali vai para frente. Então você nunca vai se entregar. Então, o quinto ponto que a gente gostaria de trazer sobre os riscos de viver no passado é essa falta de comprometimento. Você não está no presente. Se você não está no presente, como é que você vai se comprometer com ele? E é foda, porque quando você não está no presente, no caso do relacionamento, você não consegue fazer planos futuros, você não consegue entender o que está acontecendo, o que pode mudar, o que pode melhorar, porque é só o passado. É a mesma coisa daquela mulher que fala assim, eu tenho dedo podre. Não adianta, tem dedo podre, para minha vida inteira só me relacionei com um homem que não deu em nada. Mas ela passa a acreditar naquilo e aí, às vezes, um próximo relacionamento que ia ser muito legal, ela está presa nessa crença que ela enfiou na cabeça dela e nunca mais tirou. E o próximo relacionamento, o cara pode ser maravilhoso, que ela vai enxergar como dedo podre. E aí ela não consegue fazer planos. E é tão legal o comprometimento, no nosso caso, né, amor? Acho tão legal, porque a gente tem sonhos em comum. Então, a gente se compromete em fazer determinadas coisas para alcançar aquele sonho em comum. E se um ou outro está desviando da rota, a gente relembra um para o outro quem a gente é e qual que é o nosso plano para que a gente volte para a rota. A gente vê essa falta de comprometimento, né, justamente no discurso das pessoas quando começam novos relacionamentos. A gente vê pessoas passando anos, às vezes, em uma relação, esperando para ver se não vai ser igual. Então, ela já tem um monte de certezas sobre, eu sei, no começo é assim, depois muda. Essa pessoa é assim, mas depois ela não vai ser mais. A gente tem um monte de certeza. A gente sabe como é que vai ser. E a gente fica esperando para ver aquilo. Só que aí vira uma profecia autorrealizável. Você começa a criar cenários e a pessoa está assim, há 10 anos juntos. Aí acontece algo, viu? Por isso que eu não casei. Porque ela, viu, é igual fulano. Só que ela nunca esteve presente e comprometido com aquilo. Porque ela estava totalmente amarrada lá no passado. E eu acho que essa falta de comprometimento começa nas coisas básicas do dia a dia, né? Vamos supor, fazer a compra da casa. Que tal delegar para quem tem mais habilidade uma coisa, para quem tem menos outra? Lá em casa, por exemplo, né? Mo, você faz o açougue, que você entende mais de carne. Eu faço o hortifruti, sacolão, porque eu entendo mais de verdura, não sei o quê. Então, cada um tem a sua função e pronto. É o comprometimento. Se o Vini não pediu carne, vai ficar sem carne. Porque faltou com comprometimento. Então, eu acho que é bem nas pequenas coisas do dia. Eu dei esse exemplo só porque veio na minha cabeça, mas é que eu acho que, às vezes, quando a gente fala de comprometimento, as pessoas pensam em grandes coisas. Mas a falta de comprometimento acontece principalmente no dia a dia, né? Nas coisinhas. Tem gente que a gente conversa com as pessoas e ela tá dentro de um relacionamento totalmente armada. Então ela compra uma viagem, mas já pensando assim, caso a gente termine, como é que eu vou fazer? Ela vai fazer um negócio para caso não dê certo, ela vai fazer. Por quê? Porque ela não está entregue naquilo. E eu entendo você ter um processo de maturação daquilo, de você conhecer melhor, de você se entender melhor. Só que não dá para viver, né, morno um relacionamento. Ou você vai ter que tomar a decisão de ou você vai estar ali, ou você não vai estar ali. Não dá para você ficar nesse meio termo. Então, você conheceu alguém, aquela pessoa tocou seu coração,
você entende que ele tem um potencial para o relacionamento, cuidado para você não estar preso no passado, e aí esse relacionamento não vai dar certo, não é porque ele nunca daria certo, mas é porque faltou você naquele relacionamento. Sim. Falta você se entregar, se comprometer e estar presente.